A gente vai agora direto para Campinas, São Paulo. A gente vai conversar com o Dr. Ricardo Ciuffi, ele que é pneumologista. Como eu falei já no início aí do nosso programa, o hábito de fumar, infelizmente, aumentou durante a pandemia. E essa informação, ela preocupa profissionais de saúde. Por quê? Além de trazer vários prejuízos para a saúde, essa prática aumenta as chances de gravidade ao contrair a Covid-19. E é sobre isso que a gente vai conversar a partir de agora com o doutor Ricardo, que está ao vivo aqui comigo. Boa noite, doutor. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Inclusive, tem um dia nacional que é comemorado neste domingo, agora dia 29, não é isso? Perfeito, perfeito. Tudo bem, muito obrigado pelo convite de vocês. É uma honra para mim poder participar, ainda que à distância, poder levar informação de qualidade para vocês, para poder ajudar na condução dos casos e orientar a população em forma exponencial. Doutor Ricardo, o que ocasionou esse aumento no consumo de fumo na pandemia? É bem provável que esse aumento seja multifatorial. A gente sabe que o Brasil é um país que tem políticas de combate ao antitabagismo muito boas. Historicamente, a gente tinha alguma estatística próxima a 35%, 40% de tabagismo na década de 70, onde o ato era inclusive glamorizado. E depois, com a adoção de algumas políticas públicas, tivemos uma queda importante nos níveis de tabagismo. Entretanto, com o isolamento social, com o aumento do transtorno ansioso-depressivo e também com os novos hábitos dos brasileiros, eu vou te dar um exemplo. De repente, o empregado ele não conseguia fumar no seu ambiente de trabalho. E agora em casa, no hábito do home office, ele consegue tranquilamente fumar no seu domicílio. Então, eu acredito que, e as pesquisas também, que o aumento da incidência no hábito, no tabagismo, no contexto da pandemia e do isolamento social e também no home office, seja multifatorial, pelos hábitos laborais e também pelo aumento do transtorno ansioso, aquela pessoa que fica um pouco mais em casa, não tem mais convívio, também ela passa a não ter os mecanismos de fuga dela do tabaco. Então, eu acredito que seja, sim, um mecanismo aí multifatorial. Nesse aumento significativo, né? Quais são os principais impactos na saúde de quem fuma? Perfeito. O tabagismo tem diversos impactos negativos. Às vezes a gente foca muito nas doenças pulmonares, mas vale lembrar que as doenças pulmonares são a ponta do iceberg nos efeitos deletérios do tabagismo no organismo das pessoas. O tabagismo ele é responsável por mais de 50, 60 doenças, mais de 30 tipos de cânceres, inclusive câncer de cabeça e pescoço, câncer de boca e câncer de pulmão, que é o principal fator de risco no câncer de pulmão, que é um câncer com alta mortalidade. Então, o hábito é extremamente deletério. Entretanto, não é mais um hábito, é uma doença, é uma dependência a uma das substâncias que causa muita dependência, que é a nicotina. Por estímulo do nosso cérebro, estímulo do sistema nervoso central, a gente passa a criar uma dependência e tem que ser tratado como doença. Ninguém fuma porque quer, a pessoa fuma porque ela adquiriu um hábito e esse hábito se tornou uma doença, que é a dependência à nicotina. Só que não vem só a nicotina isoladamente no cigarro industrial ou no cigarro de palha. Vem diversas outras substâncias tóxicas, tá? Que a gente não precisa entrar em detalhe, mas elas são substâncias extremamente tóxicas para fins de pulmão, para fins de boca, elas são absorvidas também no nosso organismo e podem levar a diversas outras doenças, envelhecimento precoce, um desgaste da pele e outras diversas doenças no nosso organismo. E como é a relação do fumante com a Covid-19, que também é uma doença que ataca o pulmão? Perfeito, perfeito. A gente sabe, e os estudos mostram, os estudos começaram lá na China, em Wuhan, e vieram para cá. China, inclusive, que tem uma prevalência altíssima de tabagismo, sobretudo na população masculina, que pacientes tabagistas ativos, eles têm um pior desfecho quando eles contraem a Covid-19, o SARS-CoV-2, que é responsável pela doença causada, que é a Covid-19. Então, o que acontece? O tabagista, ele não necessariamente tem um risco maior de ter a doença. Entretanto, quando ele tem a doença, ele tem sim piores desfechos, e os piores desfechos são aquele paciente que vai mais para UTI ou aquele paciente que evolui mais a óbito. Por que a gente acredita que isso aconteça? Porque ele já tem um mecanismo de disfunção do pulmão. O pulmão dele já não é bacana. Ah, mas mesmo se ele não tiver uma doença pulmonar estabelecida,
mesmo esse paciente ele tem doença pulmonar, basta ele ser tabagista, não que ele tenha uma doença pulmonar estabelecida, como o enfisema, como a bronquite, mas basta ele ser tabagista para ele ter piores desfechos quando ele contrai a doença causada pelo SARS-CoV-2, a COVID-19. Doutor, eu tenho uma dúvida e é muito interessante, eu acredito que os telespectadores vão gostar, inclusive, muito dessa pergunta. Por exemplo, se você convive com uma pessoa que fuma e essa pessoa, de repente, ela está com a Covid-19, a pessoa que convive corre o risco de contrair a Covid? Perfeito, é um dado muito interessante que você trouxe para a gente, trouxe para a mesa. Olha só, o que a gente tem nessa subpopulação, que é a chamada subpopulação dos tabagistas passivos, que é um termo que vem lá em inglês de tabagistas de segunda mão, a gente traduz aqui como tabagista passivo. A gente sabe que esses pacientes eles têm um risco de 1,2, 1,3 vezes de ter mais câncer de pulmão quando comparado à população geral. Entretanto, se você convive com um paciente que está com a Covid-19, fase doença, na transmissibilidade, sobretudo se esse paciente tem sintomas respiratórios, tosse, com expectoração ou eventualmente sintomas rinocinusais, sintomas de nariz, tá? Sim, a gente tem uma chance aumentada de contrair a Covid-19 pelo fato do paciente ter doença respiratória e também ter sintomas respiratórios. Entretanto, os estudos não entraram em consenso se esse paciente tem um desfecho tem um desfecho pior do que a população geral. Os estudos que a gente tem, na luz das evidências atuais, são que os pacientes que fumam têm pior desfecho quando tem a Covid-19. Entretanto, o tabagista passivo, ele tem maior risco, sabidamente, já na literatura, de ter câncer de pulmão. Entretanto, para fins de desfecho da Covid-19, a literatura ela ainda não é consensual. Entendi. E quais são as principais doenças relacionadas ao ato de fumar? Ao ato de fumar, nós temos diversas doenças. Vou dar um exemplo para vocês. A própria hipertensão arterial, a pressão alta, tem diversas doenças do coração, o próprio infarto agudo do miocárdio, tá? Que é a isquemia miocárdica, também pode ser secundária ao hábito de fumar, tanto que é um fator de risco já bem estabelecido. Tem diversas doenças do pulmão, como, por exemplo, a doença pulmonar obstrutiva crônica, que pode ser tanto enfisema quanto bronquite crônica. A própria asma pode ser desencadeada pela fumaça do cigarro. Eu tenho diversas outras doenças de outros compartimentos do pulmão também, mas a mais temida é o câncer de pulmão, que é uma doença de altíssima mortalidade e o diagnóstico tende a ser um pouco mais tardio. Mas eu tenho diversas outras doenças, como, por exemplo, câncer de laringe, câncer de cabeça e pescoço, câncer de lábio, câncer de pâncreas, câncer de esôfago. Diversas doenças podem ser causadas pelo hábito de fumar. O hábito de fumar, segundo estudos, é a principal causa de morte evitável. Então, se a gente tem uma causa de morte evitável, é natural que a gente precise cessar o hábito do tabagismo. Mas o hábito do tabagismo não é tão fácil de cessar, eu acho que talvez seja o nosso próximo tópico, né? Doutor, inclusive tem algo que me preocupa muito, sabe, nessa geração. É bem sabido que lá na década de 60, 70, as pessoas fumavam porque achavam bonito, elas reproduziam aquilo. E hoje o que eu percebo é que os jovens estão reproduzindo essa prática do ato de fumar, mas não o cigarro, mas aqueles cigarros eletrônicos. Então, eu estou vendo muito isso. Inclusive, essa indústria aí está aumentando a cada dia, inclusive de jovens que falam. Por exemplo, eu tenho um filho jovem lá em casa que fala, não, mãe, mas aqui não tem nicotina, por exemplo, não faz mal nenhum. Ah, essa fumaça aqui não é nada demais, isso aqui não tem nenhum problema. Mas eu estou vendo muito, doutor, muitos jovens fazendo isso direto. E parece que virou moda. E isso me preocupa muito. Perfeito, a sua colocação é muito atual. Inclusive, muito bom você ter falado, eu fiz uma postagem hoje mesmo. Quem tiver interesse sobre o assunto, só me adicionar lá no @pneumologista, só buscar pelo meu nome. Sim, temos um aumento vertiginoso de uma doença chamada uma lesão pulmonar aguda pelo cigarro eletrônico, pelos e-cigarettes ou também pelos vapes. Vale lembrar que os vapes, a comercialização, a divulgação, ela não é permitida pela Anvisa no Brasil.
mas a gente não tem uma regulação muito grande sobre isso e temos sim um aumento muito importante na prevalência, na incidência de pacientes que têm utilizado cigarro eletrônico, que têm utilizado vape. E também esse hábito ele passa a ser um pouco mais glamourizado, assim como era o tabagismo na década de 70, 80, onde era bonito fumar num restaurante, onde era um hábito elegante. Às vezes as pessoas até fumavam nas consultas médicas, era um hábito também de alguns médicos prescrever o tabagismo, falando que melhorava inclusive a sensação, o gosto, o cheiro, etc. Mas o que a gente tem de dados? Uma boa parcela dos cigarros eletrônicos, eles têm sim nicotina ou têm o tetrahidrocannabinol. Mas junto com isso, eu tenho diversas outras substâncias tóxicas, como a vitamina E, que podem levar a uma lesão pulmonar. Deixo um recado aqui para vocês. Tudo que a gente aspira, inala e for poluente não é interessante para o nosso pulmão. No post, inclusive, eu falo que o que a gente está vendo agora é a ponta do iceberg. O hábito do cigarro eletrônico ele foi estudado, entre aspas, eu vou falar estudado, em 2019. E aí a sua comercialização foi liberada em alguns países. Tá? Mas a gente não sabe os efeitos negativos desse tipo de tabaco, desse tipo de tabagismo, desse tipo de delivery de nicotina, a gente fala, a longo prazo. A gente ainda não tem estudos de 10 anos, de 20 anos, de 30 anos, o que a gente tem certeza? Que a OMS questionou essa prática em 2014 e, mesmo assim, estudos foram desenhados para validar a ferramenta. Qual que era o pensamento inicial do grupo de pesquisa que trouxe o tema à tona? Olha, talvez seja uma alternativa para os pacientes atualmente tabagistas pararem de fumar, mas parece que o tiro saiu pela culatra, de modo que hoje não é uma estratégia para cessação tabágica. Muito pelo contrário, nós temos uma nova geração de tabagistas que parece estar se desenvolvendo. E aí, se esses pacientes nunca utilizaram nenhuma forma de delivery de nicotina, nunca fumaram, nunca foram tabagistas ativos, eles começam a utilizar um cigarro eletrônico à base de tabaco aquecido, à base de vaporização. Às vezes, eles se tornam tabagistas, eles começam a fumar um cigarro industrial, cigarro de maço, para tentar parar de utilizar o cigarro eletrônico ou o vape. Então, isso sim é uma preocupação de saúde pública e deve ser levado muito a sério. Portanto, se eu posso trazer um recado muito importante a vocês hoje não utilizem cigarros eletrônicos porque eles podem causar doenças, eles podem causar lesões pulmonares sérias e graves. Isso já foi publicado, já foi estudado. Inclusive, uma característica muito interessante é que a lesão pulmonar causada pelo cigarro eletrônico na tomografia de tórax, que é aquele exame um pouco mais específico ali para o pulmão, ela é bastante semelhante a tomografia de alguns pacientes que têm a Covid-19. Então, como a gente garante que talvez essa estimativa da lesão pulmonar pelo cigarro eletrônico não esteja subestimada em nosso país ou às vezes até no mundo? Se você vai checar os dados do CDC sobre pacientes que têm essa lesão pulmonar aguda pelo cigarro eletrônico, essa estatística ela estaciona em agosto de 2020, junho de 2020, ela não progride. Talvez por esses casos estarem subestimados pela confusão diagnóstica com pacientes com a Covid-19. Mas é um tópico extremamente interessante a gente levantar essa bandeira, levantar essa pauta, e vale lembrar e reforçar que a comercialização, a divulgação de cigarros eletrônicos e de vapes, ela não é permitida pela Anvisa. E a gente vê essa reprodução dos jovens, que inclusive acaba incentivando outras pessoas a acabar tendo a vontade e replicando realmente esse hábito que não é saudável. Muito obrigada, viu, doutor? Volte mais vezes. Foi ótimo nossa entrevista. A gente pôde esclarecer muita coisa aqui para a população. Que bom. Um grande abraço, eu só tenho a agradecer pelo convite. Quem quiser me seguir lá nas redes sociais, fiquem à vontade. Eu espero o próximo convite para a gente bater mais um papo e orientar a população de vocês. Um grande abraço. Abraço, doutor Ricardo. Muito bom a gente poder falar sobre esse assunto, debater isso também com os nossos telespectadores. E esse assunto que a gente falou aqui realmente é muito importante. Eu fico realmente muito preocupada com essa situação que a gente está vivenciando aí com os jovens aí, com esses cigarros eletrônicos. Vamos